Eclipse de 14 de outubro de 2023. Eclipse da guerra de Israel e do faxinão nas relações. Eu vou falar nesse vídeo a respeito dos efeitos gerais dos eclipses. Vou falar sobre essa guerra de Israel, por que ela está acontecendo agora e o que esperar dela. E por último, vou falar do efeito do eclipse na vida pessoal. E ainda vou tirar uma carta dos arcanos maiores do tarô como um conselho para todos nós nos próximos 5 a 6 meses, que é o tempo de duração de um eclipse. Então esse vídeo está simplesmente imperdível. Sou Vanessa Tuleski, astróloga, e acredito que conhecimento é estratégia e poder. Na astrologia, muitas vezes a gente não vai conseguir evitar os efeitos do céu. Só que o conhecimento faz com que a gente saiba melhor como agir e consiga entender o que está acontecendo. Isso faz uma grande diferença, porque as coisas ganham significado e a gente pode também fazer escolhas. Vamos falar primeiro a respeito dos efeitos gerais de um eclipse. Eclipse não é evento raro, nós temos 2 ou 3 grupos de eclipse a cada 6 meses, mas é notável como a cada 6 meses a nossa vida dá uma virada. Os eclipses já começam a ter efeito um mês antes da data deles. Então o eclipse de 14 de outubro já está rolando desde setembro. E os eclipses trazem viradas, é como se o tabuleiro alterasse ali as peças. E muitas vezes as pessoas me perguntam, mas eclipse afinal é bom? É ruim? Essa seria uma visão maniqueísta a respeito dos eclipses, porque eles são catalisadores de transformação. Então não tem essa coisa de bom e ruim. Então eu vou dar um exemplo, que eu acho que exemplo fala mais forte do que qualquer coisa. Eu tenho uma cliente que em setembro recebeu uma nova proposta de trabalho. Ela estava muito bem no emprego dela, só que em setembro rolou um convite para ganhar mais e mudar de estado. Ou seja, isso aí já foi um efeito eclipse. Quem é que não quer ganhar mais? É uma grande alteração na sua vida. E claro, ela disse sim para o convite. Vocês conseguem perceber que não dá para classificar o eclipse como algo bom ou ruim? Existem situações também que estão por um fio, qualquer tipo de situação. Chega o eclipse, pá, arrebenta a situação. Por isso que a gente vê muito mais aceleração de acontecimentos nessa época, como é o caso desta guerra. Mas antes de falar da guerra, eu vou falar rapidinho sobre a visibilidade desse eclipse de 14 de outubro. Ele vai ser visível nas 3 Américas, do Norte, Central e do Sul. Ele vai começar nos Estados Unidos na manhã do dia 14 de outubro e vai terminar aqui no Brasil, mais para o pôr do sol, e vai ser mais visível no Norte e no Nordeste do país. Os astrólogos sabem que os eclipses têm efeitos mais potentes onde eles são mais visíveis. Então, os países mais atingidos pelos efeitos dos eclipses costumam ser os países onde o eclipse está tendo uma visibilidade. Então, vem coisa aqui para os Estados Unidos, vem coisa aqui para o Brasil, porque a gente está tendo uma visibilidade envolvendo esse eclipse do dia 14 de outubro. Sem mais delongas, vamos entrar na história da guerra. Para nós, astrólogos, infelizmente não é surpresa, tanto pelo mapa desse eclipse quanto pelo céu. Guerra é uma coisa que todo mundo lamenta porque é muito desgastante, envolve perdas, tensões, problemas, não é uma coisa fácil de se passar. Mas por que a gente já pensava que poderia haver uma guerra? Vamos voltar lá no mapa da lua cheia de 30 de setembro. Tem vídeo meu aqui sobre esse mapa. Era um mapa muito tenso aí para as relações, porque Vênus quadrando Urano expunha diferenças, trazia também imprevisibilidade nas relações, e ali a gente teve vários anúncios de famosos terminando relacionamentos. Vale lembrar que esse eclipse é em Libra, e Libra é o signo das relações, das parcerias, dos inimigos e das guerras também, pela conexão Áries-Libra, mas eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouquinho. Nesse mapa da lua cheia do dia 30 de setembro, Marte começou a quadrar Plutão. Marte está em Libra. Libra é um signo, vamos dizer assim, que tenta evitar conflitos, que tenta ter uma diplomacia, que não gosta de confusão, mas quando Marte quadra Plutão, esse lado mais
vamos evitar tensões, começa a mudar. E aqui vale trazer uma notícia da BBC News, 50 anos depois da guerra do Yom Kippur, que começou com uma invasão surpresa de Israel por parte do Egito e da Síria, militantes palestinos lançaram um novo ataque no sábado, 7 de outubro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de outubro, um dia depois disso aqui. O ato foi inesperado, olha, feito eclipse aqui, inesperado, e aconteceu durante um feriado judaico. As tensões aumentaram recentemente na faixa de Gaza, mas a opinião geral era que nem o grupo Hamas, que governa a região, nem Israel queriam uma escalada. Eles queriam continuar no Martin Libra ali, que é aquela estratégia, aquele jogo de xadrez jogado com frieza. Só que aí vem Marte com Plutão, meu amigo, e esse é um aspecto extremamente bélico. E nós, astrólogos, sabíamos que depois dele ainda viria Sol e Mercúrio em quadratura com Plutão. Aqui há uma intensificação, crise. Marte com Plutão cria um clima muito mais belicoso, um clima muito mais de ânimos acirrados, de perda de paciência, de estouros, acidentes, né? Isso é uma configuração de Marte com Plutão. E nesse mapa do eclipse em particular, nós vemos Sol, Mercúrio e a Lua em Libra, e o Marte já em Escorpião, numa quadratura com Plutão. O Marte saindo da quadratura, mas o Sol e Mercúrio caminhando para a quadratura, que é o que vai acontecer pós-eclipse. Ou seja, o que a gente lê aqui? Uma tensão muito grande, crise, e Libra faz par com Áries, e aqui a gente tem um eixo de guerra. E aqui é interessante a gente dar uma visão geral, que desde outubro de 2021, os eclipses estavam acontecendo no eixo Touro e Escorpião. E esse eixo ficou muito caracterizado pela guerra da Rússia e da Ucrânia. O eixo Touro e Escorpião é o eixo fixo. Fixo fala de signos de grande teimosia. E o eixo cardinal, que é Áries e Libra, fala de ação, de ofensiva. Então já estavam acontecendo problemas, já estavam se intensificando os conflitos lá na faixa de Gaza. E aí vem esse Marte em Libra, com Plutão, bateu, levou forte. E agora a declaração de guerra de Israel ontem, dia 7 de outubro. Agora, quando esse mapa de eclipse acontecer, Marte terá saído de Libra e terá entrado em Escorpião. Marte, Escorpião, Marte muito forte, muito potente, está de novo num signo fixo que vai brigar. E aí a gente vai ver, gente, infelizmente, muita briga, muita morte, muita perda por conta dessa guerra. Então, a gente não vai ver nenhuma suavização dessa guerra nos próximos 6 meses. E eu não acredito nisso, tá? Posso me enganar? Posso. A astrologia é um estudo analítico, mas eu acho pouco provável. E é interessante colocar algumas coisas nesse cenário. Primeiro, sobre Israel. Israel nasceu em 1948 e é um país taurino, é um país rico. Só que a gente sempre pensa no touro Ferdinando, tranquilinho, né? Touro não é um signo que gosta de confusão, embora a gente saiba que touro dá um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Ninguém queira ver o touro desembestado, né? Só que tem uma particularidade nesse Sol em Touro de Israel. É um Sol junto com Algol, a estrela mais feroz. Aquilo ali é um barril de pólvora, né? E ainda por cima, Israel tem vários planetas em Leão. A Lua em Leão, que é a questão do orgulho da nação, demorou muito para Israel ter um país, ter uma unidade. Tem Saturno e Plutão em Leão. Foi um momento tenso o da criação de Israel, mundialmente falando, pós-guerra, né? E tem também Marte em Leão, que é o lado fortemente combativo de Israel. Esse Marte em Leão quadra este Sol Touro junto com Algol. Então, existe uma força, uma potência. E para completar o quadro, e vocês verem que nada é aleatório, o Estado de Israel de 1948 teria um ascendente em Libra. Vai cair o eclipse do dia 14 de outubro, que é o grau 21 de Libra. E aí o principal parceiro de Israel no mundo são os Estados Unidos. E no mapa dos Estados Unidos, esse eclipse cai em quadratura, que é um ângulo de tensão, com Mercúrio e Plutão americano. Mexe aí com a questão econômica, porque essa oposição de Mercúrio com Plutão pega as casas 2 e 8, que tem a ver com isso nos Estados Unidos. Já a Palestina não tem nenhuma nação de grande potência, teria apenas o grupo Hezbollah, a Síria e o Irã, se não me engano.
Então, Áries Libra pode ter a ver com disputas, né? E infelizmente a gente vai ver que essa guerra não vai ser fácil. E nesse mapa de eclipse a gente tem uma Vênus em oposição com Saturno, que é um aspecto também que fala aí dos desdobramentos econômicos. Toda guerra tem desdobramento econômico, né? Então aqui tem uma retração, um endurecimento, né? Vênus com Plutão também tem um endurecimento. É um aspecto que fala também de ofensas dos dois lados. E aqui uma grande dificuldade em se atingir a paz, que seria algo que Libra desejaria. No âmbito pessoal, esse eclipse não vai ser muito diferente do que eu acabei de narrar. Sol, Lua, Mercúrio em Libra mostra algo importante aqui nas relações. E a primeira vez que a gente teve este ano uma mexida no eixo Áries Libra foi com o eclipse de 30 de abril que aconteceu em Áries. Já em março as pessoas começaram a ter crises. E o Áries, ele tem uma questão assim de te falar que é um problema seu. O que você tem que enfrentar? Naquele mapa astral, o Sol estava na casa 3, no Brasil, podendo indicar que muitas pessoas tiveram questões envolvendo irmãos passando por crises. E além de tudo, foi um eclipse que mexeu muito com o aspecto mental, que é a casa 3. Agora, nesse eclipse aqui de Libra, a gente também tem uma particularidade que é a oposição de Vênus com Saturno, muito marcada neste mapa, e uma Vênus em Virgem, que é bastante crítica. Então, esse mapa se tornou muito contundente para relações que não estavam mais indo bem. Por isso que teve uma leva de famosos que terminou relacionamento num efeito dominó sem precedentes. Parecia que cada dia tinha um anúncio diferente. E muita gente também teve uma grande mexida nas suas relações. Nem todas as relações terminaram, mas aquelas que realmente não iam bem, talvez não tenham conseguido resistir, já era a hora da limpeza. Pensa numa fruta, numa árvore que já está pronta para cair. Aí vem o eclipse, bum, a fruta cai, as frutas maduras caem. Aquilo que não serve mais vai ser mexido com o eclipse. E esse eclipse, ele tem uma questão que é o seguinte, existe aqui um rigor. Então aqui não tem como você esconder que uma relação não tá boa, se você se dedica mais do que deveria. E ele fala também muito em querer restabelecer a balança, o equilíbrio. E aqui eu vou ler um exemplo para vocês entenderem do que se trata. E aqui vem uma pergunta de uma usuária do Instagram, não vou identificar para não expor a vida dela, mas ela colocou assim: você sugere ter aquele diálogo com o chefe, tendo em vista que o referido costuma entrar em contato após o expediente? E isso aos poucos está me adoecendo mentalmente. Pois é. Aí eu respondi para ela: olha, eu vou fazer um vídeo sobre o eclipse e nesse vídeo eu vou falar que se a gente não conseguir botar os limites e arrumar as relações, isso vai realmente levar a isso que ela está vivenciando, que é adoecer. Então, nesse eclipse, vai ficar muito claro pra gente que aquela relação que tá desnivelada, que a gente tá recebendo muito menos do que tá dando, que não tá bacana. Só que é importante ressaltar o seguinte, esse é um mapa de eclipse bastante bélico, tanto que tem uma guerra por trás dele. E se você expuser alguma coisa pro outro, esteja preparado também para ouvir. Então, se você chegar e falar, olha, eu acho que você faz isso, isso e isso, o outro vai dizer assim, pois bem, e eu acho que você faz isso, isto e isto, tá? Então ele fala assim pra gente tentar resolver, mas você tem que estar preparado porque é um mapa bastante reativo. E o outro também não vai ficar lá dizendo, ah, você tem razão, né? A não ser que seja um caso muito claro disso. Além de tudo, esse mapa tem uma particularidade que eu acho interessante e que eu vejo como um ponto forte, que é o Marte que está em Escorpião. O Marte Escorpião é muito potente. E o Marte, quando quadrou Plutão, ele já começou a dizer assim, vai resolver o que quer que seja. Tem que marcar um exame? Vai resolver. Tem que fazer uma reforma? Vai resolver. Agora, o Marte Escorpião, ele é mais contundente ainda. É hora de se mexer. Se tem alguma coisa que não tá boa, que precisa de ação, que precisa de energia, você tem que ir lá fazer seu gol, tá? E nas relações aqui há uma seletividade, há mesmo uma avaliação que vai ser sentida ao longo de meses, não só agora, porque eclipse reverbera por bastante tempo. E a gente vai ver também muita intensidade nas relações, seja afetivas ou de outra natureza. E também a gente pode falar aqui uma força de libido e sexualidade bastante associada ao Marte em Escorpião. Então vale aqui também
tirar a cartinha do tarô de conselho para os próximos 6 meses, e aí eu me incluo nisso também, tá? Tô tirando em tempo real, que eu acho que é assim que tem que ser feito. Então vamos lá, qual o conselho para este eclipse para os próximos 6 meses? Que condução que a gente tem que dar aos assuntos? Vamos lá, vou tirar agora. Olha que interessante, saiu aqui a papisa. A papisa fala em avaliar, observar, estar preparado internamente para depois fazer externamente, porque eu falei que a gente tem uma energia belicosa aqui. Então quando você chegar para falar alguma coisa, para fazer alguma coisa, tem que saber. E muitas coisas nem precisam ser faladas. A papisa fala muito uma ação invisível, estratégica, inteligente, por assim dizer, o que tem muito a ver com Libra. Crescendo essa inteligência e entender relações, que é o que o Libra trata. Se você gostou desse vídeo, deixa like, deixa comentário, compartilhe, porque isso faz com que essa mensagem possa chegar para mais pessoas. Um beijo grande e até o próximo vídeo.